TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, nesta segunda-feira, dia 18 de abril, logo após a histórica votação de ontem, né, na Câmara Federal. E hoje não teremos a presença do nosso colega de trabalho, Danilo Sá, que vai ser substituído pelo professor Ricardo Rosado de Holanda, né, professor publicitário e uma pessoa bastante conhecida aqui no nosso meio jornalístico. E o entrevistado vai ser Antenor Roberto, Antenor, que é presidente do PCB estadual, PCdoB estadual. Vamos conversar aqui sobre o atual momento político, né, ter uma conversa informal. Inicialmente, eu pediria o boa noite de Antenor. Boa noite, Pinheiro. Nosso amigo Ricardo Rosado, que faz a audiência aqui do programa Pensando Bem. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pinheiro. Obrigado pelo convite. E vai ser bom conversar sobre o momento do país, principalmente depois de ontem, com um dirigente partidário, com um jornalista, e numa casa política, numa casa legislativa. Verdade. Bom, inicialmente, Antenor, a gente tem ouvido muito falar nos últimos dias sobre a palavra golpe, né? Pelo pessoal do governo, né? Governo federal, pessoal do PT, tem repetido muito essa palavra golpe. Realmente está, no seu entendimento, está havendo golpe no Brasil? O PCdoB, inclusive, um dos partidos que mais se mobilizou e ajudou a mobilizar segmentos sociais importantes nesse debate. E ontem, a votação mostrou que, ao declararem suas posições, a maioria dos parlamentares sequer estavam, digamos assim, inteirados do que era o objeto da discussão da autorização do processo de impeachment. A maioria invocava, dentro de uma visão do parlamento fundamentalista, a questão de Deus, faziam referências aos seus familiares. Inclusive nós tivemos a coisa mais irônica que disse, uma que fez a saudação à família todinha e invocou o marido como modelo. O marido era prefeito da cidade de Montes Claros, foi preso hoje de manhã. Então a gente sente que as pessoas ali iam bater uma foto, iam fazer uma filmagem muito mais tentando dialogar com o seu eleitor regional, com o seu eleitor municipal, de que realmente fazer o debate se os atos, os decretos editados pelo governo, constituiriam o chamado crime de responsabilidade que justificariam o procedimento da autorização do caso da Câmara dos Deputados para se abrir o processo de impeachment, que será levado a julgamento no Senado Federal, que vai examinar o mérito da matéria. Mas, realmente, existe golpe ou não? O que é o golpe? O golpe é porque as forças que foram derrotadas, usam um instrumento previsto na Constituição e fazem essa manipulação que foi assistida ontem. Porque, na verdade, ontem foi uma sessão de revanche, de revides, de política regional. Não havia, na verdade, ali a busca da verdade sobre o que estava colocado como a natureza e a causa do impeachment. Era um acerto de contas, digamos, sobretudo, me pareceu uma grande hostilidade ao Partido dos Trabalhadores, porque chegou a ser um nível de xingamentos, a própria figura da Presidente da República, e troca de acusação. O que é o golpe? É porque você vai exatamente usar um instrumento para interromper uma ordem constitucional, que é a tradição que nós lutamos muito para conquistar da eleição do voto popular. E ontem todos eles se comportavam como se nós vivêssemos um regime parlamentarista, porque eles falavam que iriam devolver ao povo a dignidade, eu devolver ao povo a saúde, eu devolver a questão do emprego, que a economia estava mal, que Dilma não tinha condição de governar, porque tinha pouco mais de 100 deputados, que ninguém governa com isso. Quer dizer, é como se a gente estivesse vivendo um sistema parlamentarista e, portanto, você estava emprestando o voto de desconfiança para dissolver um governo. Então, isso constitui para nós um golpe. Porque, resumindo o nosso raciocínio, eu posso, evidentemente, correr o risco de estar errado, mas me parece que não está muito distante
de eles percebendo que com toda essa movimentação que foi feita, com todo o desgaste do PT, faz uma pesquisa e dá Lula liderando a pesquisa de intenção de voto para presidente, não está muito longe do que foi dito ontem naquele parlamento, de surgirem emendas propondo, por exemplo, a alteração do nosso regime presidencialista para parlamentarismo. Porque se esses setores mais conservadores da política dominante entenderem que pelo voto, em 2018, eles também não chegariam à presidência da República, o parlamentarismo poderia ser uma situação de solução para eles chegarem ao poder. Porque com aquele tipo de parlamento, aí sim eles conseguem estabelecer uma hegemonia política. Então, por esses vários aspectos, a gente chama isso de um golpe, que é uma interrupção de uma regra no meio do jogo. Né? Dilma já enfrentou quantos turnos dessa eleição? Então, o desgaste do governo realmente com muitas dificuldades, o caminho natural seria do confronto das próximas urnas e o resultado natural seria da derrota da oposição vencer. Mas o problema é que a oposição do Brasil é uma oposição sem líderes. Isso ficou claro também. Quem são os líderes da oposição? Chefiando e presidindo o parlamento brasileiro ontem estava Eduardo Cunha, denunciado no Supremo Tribunal Federal. Eu também fiquei lendo algumas coisas e vi que dessas delações que falam, que publica-se, o maior número de parlamentares denunciados estão vinculados a 2 partidos, PMDB e PP. E ontem era o PMDB e o PP a desfilar discursos de moralidade, de defesa das prerrogativas, dos princípios constitucionais da moralidade, da legalidade. Então a gente sente que há uma contradição muito forte entre o discurso e a prática dos próprios partidos políticos. Não é? Ricardo? Eu acho que o espetáculo de ontem, claro, com todas as suas fragilidades, pela natureza da Câmara, Antenor, seria impossível um debate aprofundado. Né? São 513, né, que cada um para falar de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não daria para fazer sem negar a fraqueza intelectual, né, de argumentação, de quase ninguém conseguiu fazer nada, porque é uma pressão, não dá ali para você formular alguma coisa, começava a ser vaiado. Já ficava a pessoa gritando, fala logo o seu voto, fala logo o seu voto. Foi um negócio meio primário, mas esse é o parlamento brasileiro. Foi eleito pelo voto. Exatamente. Né? Essa é a cara do país. Exatamente. Né? É o resultado da sociedade estar ali. Ontem, na verdade, eu acho que, eu não sou advogado, mas imagino que ontem era apenas o seguinte: eu vou admitir que se abra a investigação. Esse julgamento será feito no Senado, por decisão do STF. A Câmara apenas aceitou o pedido de impeachment, né? E agora não, agora no Senado eu acho que vai ter um momento de muito debate, um momento de muita argumentação, defesa e acusação, e eu espero que sim, que lá o nível, até porque é menos gente, até porque são pessoas até mais experientes, né? São ex-governadores, ex-ministros, e eu espero que fique claro para o país por que é que está sendo submetida a presidente da República a um julgamento político, que não se pode negar que é político, mas que também não pode perder o amparo legal. Quer dizer, a pedalada fiscal é um crime de responsabilidade? Há divergências, né? Autorizar despesas sem o aval do Congresso Nacional é um crime de responsabilidade? Também é esse debate. Então eu espero que esse debate se faça no Senado. Ela vai ficar afastada, que eu acho que vai acontecer, porque a primeira votação é maioria simples. Então eu não vejo como ela não ser afastada da presidência da República. Mas tem 180 dias para o país entender o que é que está acontecendo profundamente, porque lembrança para Israel, salvação de Jerusalém, teve um deles que saudou os filhos que já tinham morrido. Né? Outra, uma mulher que saudou o prefeito que foi preso hoje. Então aquele ambiente não cabe. O xingamento, canalha, gangster, bandido, ladrão, corrupto. Né? A Câmara é aquilo, infelizmente. Muitos foram até deselegantes, né? O próprio presidente, que apesar da condição dele, a gente teria que respeitar, eu acho, né? O clima é muito mais radical, o clima é muito mais... Mas o respeito é impossível de acontecer se você considerar que a oposição criou um ambiente no Brasil para atacar Dilma de uma forma tão depreciativa que você violou essa sua ideia. Quer dizer, independente de eu ser contra ou a favor da presidente, mas ela representa a instituição. E você vê que de algumas manchetes de jornais, ou mesmo principalmente de revistas, algumas grosserias, inclusive com relação à figura da mulher, foram feitas.
E de lado a lado, nós tivemos agora com relação ao presidente da Câmara, como aconteceu ontem, porque teve dedo de risco. Inclusive os que diziam que estavam votando pelo sim, mas diziam que Vossa Excelência será o próximo. Tinha uma voto que eu não entendia nada. O cara começava indo numa direção, aí fazia ele dizia, Vossa Excelência será o próximo, né? E atacava o próprio. Então, aquele tapume que colocaram em Brasília, todo esse processo me dá a seguinte impressão. A luta política do Brasil até a redemocratização e o início das eleições diretas para presidente da República criaram uma ideia de que nós éramos uma sociedade una. E isso, o próprio Partido dos Trabalhadores, de uma certa forma, ele concorreu para criar uma ilusão com relação a isso. De que era possível você sair de um modelo de distribuição de riqueza que existia para introduzir um novo modelo de riqueza e não haver uma conflagração da própria luta de classe na sociedade com relação a isso, uma resistência. E o que é que nós estamos vendo hoje? É que, na verdade, existe uma divisão que eu considero de não haverá reconciliação mais com essas duas bandas de Brasil. Porque o antagonismo dos projetos chegou ao ponto de se quebrar regras constitucionais. Lideranças políticas que uma ordem dos advogados do Brasil, por exemplo, tudo bem, vai lembrar em 64, é verdade que o Conselho da Ordem também acompanhou, mas no momento desse, nós não estamos vivendo reproduzindo a era Vargas dentro do contexto atual, porque a história não se repete, dizem alguns, senão como faz. Nem estamos vivendo simplesmente a questão da reedição de 64. Por quê? Porque hoje existe um componente que é um movimento de massas muito forte, que não se compara com aqueles dois períodos históricos, e uma tecnologia que torna as coisas em tempo real. Então, aquelas declarações de voto ontem, na hora que o parlamentar ou a parlamentar estava no microfone, tinha alguém filmando. Então, aquilo ali vai... até porque ele também queria ser filmado para, em tempo real, o eleitor saber que ele votou a favor do impeachment, porque ele achava que aquilo ali ia render votos para ele, por exemplo. Então, isso é uma situação extremamente nova. As repercussões têm uma velocidade muito grande. Então, eu diria que esse antagonismo de projetos, que eu considero que Lula é um homem inteligentíssimo, mas, exatamente, ele não tem uma formação marxista. Lula é um homem empírico, é da luta improvisada, da reivindicação econômica, não é? Conseguiu se comunicar com a população, um líder realmente de massas no Brasil, como não se tem ninguém nem sequer para comparar. Tanto é que, apesar de todo ataque feito à imagem dele, ainda representa no subjetivo, no psique da sociedade mais excluída, alguém que fez o acesso, alguém que fez a promoção. Isso é uma coisa que não se tira, porque é um filho que teve acesso à faculdade, a uma nova profissão. Isso você não tira de ninguém, não é? Só que eu acho que Lula acreditou que essas elites, as elites internacionais que o recebem para dar comendas em universidades, vá lá. Mas ele achava que ia conseguir sentar ao lado dessa elite brasileira e ser aceito por ele. Foi um grande erro. Porque a vitória dele é a vitória do acesso de uma camada popular. E o bolo da riqueza nacional, o bolo, ele tem um formato redondo. Então, se você distribui, significa que alguém que acumulou mais vai ter que ceder. A riqueza não é horizontal. A riqueza tem um processo mais circular. Então, é isso que está em disputa, é o bolo da riqueza. E aí, nós temos, forçando todo esse contexto aqui, uma crise do capitalismo que vem lá de fora, com muita força, mexe em economias de ponta, como a economia americana, mas até numa economia que dirige o bloco emergente, que é a economia chinesa. Isso estabelece uma pressão muito grande sobre as economias, inclusive com a economia, com as características da economia brasileira. Essa pressão vem muito forte do capitalismo. E você vê um resultado no mundo dizendo, tudo bem, a China assumiu um novo posicionamento na economia do mundo, lidera um bloco chamado aí do BRICS, mas quando vai se fazer as estatísticas, a concentração de riqueza no mundo não diminuiu, aumentou. Então essa é uma contradição que a sociedade vive. E que hoje as pessoas... Por isso que, de novo, ontem nos discursos eu notava muitos parlamentares diziam isso. A economia está paralisada, é preciso se retomar a questão do emprego. Então, quer dizer, nós estamos preparando um ambiente, esperando de novo um salvador, um Messias. Mas, Antenor, não é? Eu queria ver o seguinte. Eu estava lendo uma pergunta
onde Dilma não errou. O seu partido é um partido aliado do governo. E em qualquer avaliação que se faça, o discurso do governo sempre cai para a política. Porque é golpe, porque é terceiro turno, porque isso. Em nenhum momento o governo parou para dizer eu errei aqui e errei ali. E isso levou a uma situação, porque não se chega a um desgaste político administrativo, porque eu quero um terceiro turno. O desgaste é real, a inflação voltou, a recessão existe, o desemprego chegou. Então, provocado por erros de política do governo. Então, onde você acha que começou a errar? Você que o seu partido é aliado do governo. Onde, por exemplo, o PCdoB poderia dizer, epa, não dá para mexer aqui tão irresponsavelmente, como foi o caso, por exemplo, de apostar no gasto público e desequilibrar as finanças públicas. E agora estamos aí, uma confusão que não pode resolver. É evidente. Antes de chegar no erro da economia, vamos abstrair. Se você não tivesse a Operação Lava Jato, o governo Dilma Rousseff, mesmo com todas essas dificuldades, estava velejando. Porque estaria dentro de um paradigma de uma crise, explicando avanços e recuos dentro de um contexto de uma crise do capitalismo, uma crise internacional. Cada país está tendo... Mas o problema é fiscal. Certo, mas o problema fiscal, a questão fiscal, nós vamos já falar nessa. Agora, a questão central do governo foi de que uma operação policial adquiriu status de direcionamento político. Que aí você desmontou a Lava Jato. Veja bem, em qualquer lugar do mundo, a Operação Lava Jato seria resultado como? Se há o crime, vamos separar os criminosos das empresas. Mas passou-se a destruir as empresas nacionais. Esse foi o grande crime da Operação Lava Jato. Nós somos a favor da apuração de que o criminoso pague, mas jamais destruindo o patrimônio nacional da riqueza que essas empresas geraram. Quer dizer, imediatamente, se esses procuradores, se esses juízes tivessem uma formação de homens de Estado Nacional, ao lado da denúncia do empresário que cometeu o crime e que fez isso em conluio com um segmento político, você tinha que fazer o acordo de leniência para salvar a economia nacional. Mas está sendo feito. Certo? Não, agora nós estamos depois da destruição dos empregos, e o que o governo está fazendo, e eles estão contra que o governo faça sem a presença, inclusive, do MP nessa questão. Mas esse é um aspecto da Operação Lava Jato. Agora, do ponto de vista do gasto fiscal, é evidente que se você aumenta o gasto fiscal, você tem que tomar medidas de arrecadação e de crescimento dessa arrecadação. E aí o governo mostrou uma grande timidez e tibieza em enfrentar onde estava a fonte disso, que no Brasil é o problema de você ter um regime tributário que não é progressista. Ou seja, o trabalhador paga nos produtos igual o que ganha ou que é mais rico infinitas vezes. Não é? Porque a tributação dos produtos do consumo são tratados linearmente. O que nós sempre defendemos é que o governo deveria investir numa política fiscal, onde se faz isso nos países capitalistas, inclusive, os que têm mais têm que pagar mais. Nós vemos num país que um carro popular vai pagar um IPVA, mas você pode ser proprietário de navios e lanchas e ter determinadas isenções. Então só para concluir essa assunto fiscal, a questão fiscal foi uma das muitas inúmeras timidezes do governo. O governo foi um governo muito valente na questão dos investimentos dos programas sociais, mas foi um governo também muito vacilante no enfrentamento das grandes questões, dos grandes desafios, porque envolvia quebrar determinados paradigmas. E aí sempre tem a explicação. Não, a correlação de força não permite. Não dá para enfrentar com esse... Então, era sempre assim. Quando você queria enfrentar uma matéria, não podia. Porque a gente vai ser derrubado. Você não podia enfrentar... A gente vai ter que fazer um intervalo certo, agora. Só concluir. Você não podia enfrentar o monopólio da comunicação, você não podia enfrentar o monopólio dos banqueiros, você não podia fazer nada, porque sempre corria o risco de cair. E está caindo pelo discurso da corrupção. Sim, mas onde errou? Errou em não enfrentar os grandes gargalos. Não foi. Foi. Não foi. Se o governo tivesse... Errou porque foi irresponsável. Não, o gasto é secundário. Sem poder. O gasto é secundário. O que Lula fez com aqueles milhões de votos que ele tinha legitimidade, ele tinha que ter, primeira coisa, feito uma reforma política legítima. Teve maioria o tempo inteiro, não fez reforma nenhuma. Era a reforma política e a reforma tributária. A gente vai ter que fazer... E está pagando caro por não ter feito essas duas reformas. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo aí, a discussão está boa. No segundo bloco a gente retoma. Ler me leva a outros lugares. A leitura me desperta a imaginação e me leva a conhecer o mundo. Não importa o tamanho da sua escola
O importante é que você tem professor onde você possa desenvolver o aprendizado. A minha escola é pequena, mas eu gosto muito, muito dela. Conte o que pode melhorar na sua escola. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. Diga sim, 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 há um futuro melhor pra mim. Quero contar com você pra ajudar a LBV. Diga sim, 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 junte-se a mim. Quero contar com você pra ajudar a LBV. Sim! O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Pensando Bem, entrevistando hoje o presidente do PCdoB, Antenor Roberto, e com a participação do nosso colega Ricardo Rosado de Holanda. Bom, Antenor, o PCdoB é considerado um partido ético, prima pela ética, todos nós sabemos, não é? E é um partido aliado do PT, do governo petista, que a gente está vendo o que vem acontecendo com a quebra da ética, um partido que defendia a ética, sua bandeira principal era da ética, da moralidade, da honestidade. Eu quero saber como é que o PCdoB se sente ao lado de um governo desse tipo, de um partido desse tipo. A questão da ética na política, né? Eu acho que o PCdoB tem 94 anos e atravessou a história republicana e os episódios principais nós sempre tivemos a nossa atuação, ainda que muito de forma minoritária no parlamento, mas isso deu um aprendizado ao partido de tratar a política como ciência, com objetividade. Então, eu me lembro, Ricardo também, nosso contemporâneo da universidade, nós tínhamos muitos enfrentamentos com as correntes políticas, né, com o próprio PT, nessa questão da ética, quer dizer, tratar a ética como um patrimônio de uma única organização, isso já mostra que você está tergiversando do ponto de vista do que é a questão, que ética de que nós estamos falando, de que ética, não é? Uhum. Então, cada partido tem o seu conjunto de valores. E eu senti que essa frustração, que uma parte das camadas que sempre votaram no PT e que hoje até hostilizam, decorre exatamente disso. Não é? Eu estava num debate na roda familiar dizendo, mas eles não podiam fazer isso porque eles diziam que eram contra, que iam ser diferentes. Isso está no psique da sociedade. E eu disse para esse meu irmão familiar o seguinte, numa luta política, você não pode estar fazendo esse tipo de acerto de conta. Né? Então, com a raiva que eu estou aqui dos que erraram, então eu vou abandonar esse meu aliado aqui e vou esquecer qual é o meu adversário principal. Então, o que o PCdoB faz nesse momento é o seguinte, ele foca. O adversário principal que nós temos é o conjunto de forças que querem interromper o mandato de Dilma Rousseff. Que pode ser o pior governo, como nós tivemos aqui governos estaduais, etc. Mas os governos têm que terminar os mandatos. E na próxima eleição... Mesmo com o país na situação que se mas encontra... porque o nosso regime não é parlamentarista. Só se interrompe executivos em regime parlamentarista. No mais, digamos assim, o eleitor que votou naquele candidato, ele vai ter respeito até a última hora, e depois na outra eleição se resolve. É disso que nós estamos tratando, porque se interromper essa ordem agora, no futuro alguém pode levantar num governo estadual que determinado governador tomou uma atitude, e dependendo da correlação de força que tenha naquela Assembleia, ele pode de novo ser submetido a um processo desse, porque também cometeria crime de responsabilidade não provado apenas porque ele tem uma minoria parlamentar. Não. Então nós estamos tratando disso, de regras de segurança. Nossa democracia tem pouco mais de 30 anos, é muito frágil. Agora, nós não somos advogados do Partido dos Trabalhadores. Seja do PT ou se aparecer do próprio PCdoB, quem cometeu seu crime vai responder dentro da justiça. Agora, entre responder e se levar a uma satanização, como se faz hoje do Partido dos Trabalhadores,
Alguns que defendem, inclusive... Mas o PT fez a mesma satanização no e governo e de por FHC. isso, e o que eu acho, inclusive, que ontem naquela votação na Câmara, existia muito revanchismo. Né? Existia muito revanchismo por Muitos isso. ali foram- Agora, o PCdoB você não vai encontrar com essa conduta. Nós somos daquele, como ontem estava lá a guerreira Luciana, dizendo coisas muito fortes ao nosso presidente da Câmara, a Jandira Fegali também, mas ninguém nunca vai imputar o PCdoB esse tipo de coisa. Não é? Então, a conduta é muito importante também. E ontem eu senti muito revanchismo naquela votação, porque ali tinha ex-governadores, não é? Ela também, Antenor, ela também não conseguiu criar uma forma de relacionamento, vamos dizer assim, minimamente civilizado com o Congresso. Eu não sei se é porque não era do ramo, não sei se é porque nunca exerceu um cargo público, chegou logo um cargo eletivo, né? Chegou logo a presidente da República. Nunca foi um vereador, assim. Então, ela não conseguiu criar um mínimo de convivência com o parlamento. Quer dizer, uma pessoa que está no segundo ano de mandato, portanto, né, tem partido, tem movimentos sociais do lado, não é uma coisa, não é colo, mas ela não consegue dialogar com o Congresso Nacional. Quer dizer, você ter 133 votos apenas de 513 é um recado muito claro. Quer dizer, você não governou ouvindo o parlamento. Aí você vai dizer, não, ouvindo o quê, Ricardo? Ouvindo aqueles pedidos, aquelas coisas? Tudo não faz parte do jogo? Até para dizer não. Mas parece que ela hostilizou tanto esse povo, que ontem, você tem absoluta razão, ontem tinha muita coisa assim de... revanchismo. Eu queria fazer a mesma pergunta para Antenor e para Ricardo. A saída de Dilma Rousseff, atualmente, seria bom ou ruim para o país? Antenor? Vai ser péssimo, porque nós vamos abrir um precedente grave de uma política parlamentarista num país presidencialista. E a solução que vai surgir, se ela for afastada, quem assume é o Michel Temer. Sob que condições Michel Temer vai liderar esse país? É verdade que aquela base parlamentar ressurge, mas em que condições? Se ele também é objeto de dúvidas e questionamentos, se essa operação Lava Jato prospera. Há quem diga, inclusive, que ela pode mudar de ritmo, porque eu também não considero que uma aliança que foi feita por Michel Temer, Eduardo Cunha e aqueles setores do parlamento, todos que se pronunciaram daquela forma, não envolva também determinadas providências de sobrevivência parlamentar, de sobrevivência de mandatos. Não é? Então, eu vejo muita gente dizer, não, mas isso vai continuar. Não continua porque as instituições elas são republicanas na sua forma. Mas o conteúdo, quem dirige politicamente, é o poder executivo na sua força. Coisa que ele diz bem, Dilma não, é como se Dilma estivesse vivendo numa outra realidade de um país politicamente diferente. Porque, no fundo, ela tinha razão, digamos assim, do ponto de vista de princípios dela, porque ela está sendo uma mulher extremamente injustiçada. O que ele já investigaram da Dilma é uma mulher honesta, reconhecida nacionalmente e internacionalmente honesta. Agora, ela não tem o talento político para esse tipo de política que quem viu ontem os parlamentares brasileiros se apresentarem, como é que ela não suporta exatamente aquele tipo de relação e de pedido. Então seria ruim, não é? A saída dela. Seria um desastre para a história da Ricardo, democracia no Brasil. A gente está perto do final do programa. Ricardo, a opinião sobre isso. Olha, qualquer quebra de normalidade é um risco. Eu diria que o país corre um risco. Eu acho que ela será afastada, pelo menos os 180 dias. Essa aliança que foi anunciada ontem é muito poderosa dentro do Congresso Nacional. Mas eu não sei se dá tempo você lançar novos... Eu vou até aguardar o que é que essa nova aliança vai propor para o país. Que tipo de programa, que tipo de projeto, o que é que vai sinalizar, se vai ter força para fazer, né, se vai fazer reformas necessárias, já que tem a base congressual, pelo menos unida. Eu acho que é ruim, não porque é Dilma ou porque é o PT. Acho que é porque você quebra uma coisa de normalidade. E você joga também para o judiciário um poder de decisão muito grande. Eu sou um cara que defendo muito o legislativo, com todos os defeitos que ele tem. Mas na hora que ele se enfraquece, como é o caso de hoje no Brasil, e pelo que a gente viu ontem, na hora que o poder executivo está fraco, você cria também uma outra variável, que é a toga decidindo e legislando e mandando no país. Eu não sei, e sem voto também. Então, quer dizer, é ruim não porque é ruim em qualquer circunstância.
em tese, né? Agora, eu vou aguardar um pouco o que é que essa nova aliança vai anunciar para o país. Ok. Bom, nós chegamos ao final do programa, né? Passou rapidinho. Eu queria agradecer aqui a presença de Antenor e a presença de Ricardo Rosado e dizer que o programa estará aberto para recebê-los em outra oportunidade. Boa noite, até segunda-feira. Boa noite. TV Câmara, a TV do povo de Natal.